Você já se perguntou se gigantes realmente existiram? Aqueles seres enormes que povoam lendas e histórias antigas podem ter sido mais do que simples mitos. A Bíblia e outros textos antigos mencionam criaturas de estatura descomunal que teriam andado pela Terra há milhares de anos. Mas será que há alguma verdade por trás dessas narrativas ou são apenas exageros e alegorias? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no fascinante mistério dos gigantes bíblicos. Desde tempos imemoriais, relatos sobre seres humanos de proporções colossais circulam em diversas culturas ao redor do mundo. No entanto, é nas escrituras sagradas e em textos apócrifos que encontramos algumas das referências mais intrigantes a esses gigantes. O livro de Gênesis menciona os enigmáticos Nefilim, descritos como heróis da antiguidade, homens famosos, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa passagem tem sido objeto de intenso debate teológico por séculos. Mas quem eram exatamente esses Nefilim? Algumas interpretações sugerem que seriam anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de proporções gigantescas. Outros estudiosos argumentam que os filhos de Deus seriam, na verdade, descendentes de Sete, filho de Adão, que se misturaram com a linhagem de Caim. Independentemente da interpretação, o texto bíblico deixa claro que esses seres eram excepcionais em tamanho e força. O profeta Enoque, mencionado brevemente na Bíblia, é uma figura central quando se trata do tema dos gigantes. Embora seus escritos não façam parte do cânone bíblico tradicional, o livro de Enoque, considerado apócrifo, oferece detalhes fascinantes sobre esses seres. Enoque descreve visões de anjos caídos que ensinaram aos humanos artes proibidas e se uniram a mulheres mortais, gerando os Nefilim. Segundo seus relatos, esses gigantes eram criaturas vorazes e violentas que aterrorizavam a humanidade. As visões de Enoque pintam um quadro vívido e perturbador desses seres. Ele fala de gigantes com mais de 140 metros de altura, consumindo recursos em quantidades inimagináveis e eventualmente voltando-se uns contra os outros e contra a humanidade. Em uma orgia de violência, embora muitos considerem essas descrições como alegóricas ou simbólicas, elas certamente contribuíram para moldar a percepção dos gigantes na tradição judaico-cristã. Um dos gigantes mais famosos das Escrituras é, sem dúvida, Golias, o campeão filisteu derrotado pelo jovem Davi. A Bíblia descreve Golias como um guerreiro de proporções impressionantes, com cerca de 3 metros de altura. Sua armadura e armas são detalhadas com precisão, sugerindo que o autor do texto estava descrevendo uma figura real, não apenas uma lenda. O duelo entre Davi e Golias se tornou um dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento, simbolizando a vitória do aparentemente fraco sobre o poderoso. Mas Golias não era um caso isolado. As Escrituras mencionam outros povos de estatura descomunal, como os Anaquim. Quando os espiões israelitas retornaram de Canaã, relataram ter visto homens de grande estatura que faziam os exploradores se sentirem como gafanhotos. Os Anaquim são descritos como descendentes de Anak, possivelmente relacionados aos Nefilim pré-diluvianos. Sua presença na Terra Prometida foi um dos obstáculos que os israelitas tiveram que enfrentar em sua conquista. Diante de tantas referências a gigantes nas Escrituras, é natural que surjam questionamentos sobre evidências históricas e arqueológicas que possam corroborar essas narrativas. Ao longo dos anos, diversos achados foram apresentados como possíveis provas da existência de gigantes, desde ossos enormes até ferramentas e estruturas de proporções incomuns. No entanto, muitos desses achados foram posteriormente desacreditados ou revelaram-se fraudes. A arqueologia moderna não encontrou evidências conclusivas da existência de seres humanos com as proporções descritas nos textos antigos. Os maiores esqueletos humanos descobertos raramente ultrapassam os 2,5 metros de altura, bem abaixo das medidas mencionadas em algumas narrativas. Isso levou muitos estudiosos a interpretar as referências a gigantes como exageros literários ou metáforas para povos particularmente altos ou poderosos. Do ponto de vista teológico, a presença de gigantes nas Escrituras levanta questões complexas sobre a natureza da criação divina e o papel dessas criaturas no plano de Deus.
Alguns interpretam a história dos Nefilim como um exemplo dos perigos da rebelião contra a ordem divina, enquanto outros veem nela uma alegoria sobre a corrupção da humanidade antes do dilúvio. A figura de Golias, por sua vez, é frequentemente entendida como um símbolo do mal que pode ser vencido pela fé e coragem inspiradas por Deus. As referências a gigantes não se limitam à tradição judaico-cristã. Diversas culturas ao redor do mundo possuem lendas e mitos sobre seres de proporções colossais. Na mitologia grega, os titãs e gigantes desafiaram os deuses do Olimpo. As lendas nórdicas falam dos Jotuns, gigantes que habitavam Jotunheim. Nas Américas, diversas tribos indígenas têm histórias sobre ancestrais ou inimigos de tamanho descomunal. Essa universalidade de narrativas sobre gigantes levanta a questão: por que tantas culturas diferentes desenvolveram lendas semelhantes? Alguns antropólogos sugerem que essas histórias podem ter surgido como tentativas de explicar fenômenos naturais ou restos fósseis de animais pré-históricos. Outros argumentam que podem ser memórias distorcidas de encontros com povos de estatura acima da média, ou simplesmente expressões do fascínio humano pelo extraordinário e pelo sobre-humano. À medida que a ciência avança, novas perspectivas sobre o mistério dos gigantes bíblicos continuam surgindo. Estudos genéticos têm revelado informações fascinantes sobre a diversidade da espécie humana ao longo de sua história evolutiva. Descobertas como o Homo floresiensis, uma espécie extinta de hominídeo de pequena estatura, nos lembram que a variação no tamanho humano pode ser mais ampla do que imaginávamos. Embora não tenhamos evidências conclusivas da existência de gigantes nos moldes descritos nas Escrituras, o tema continua a fascinar e intrigar. As narrativas sobre esses seres colossais nos convidam a refletir sobre nossa própria história, nossas crenças e nossa relação com o divino e o sobrenatural. Quer interpretemos essas histórias como fatos literais, alegorias espirituais ou expressões culturais, elas permanecem como um testemunho da rica imaginação e profunda espiritualidade da humanidade. O mistério dos gigantes bíblicos é um convite à exploração, não apenas do passado, mas de nossas próprias concepções sobre o mundo e nosso lugar nele. Enquanto a ciência continua a buscar respostas, as antigas narrativas sobre esses seres extraordinários continuam a capturar nossa imaginação, nos lembrando que há sempre mais para descobrir e compreender sobre nossa história e nossa fé.